Bem, morreu Pepe Mujica, é uma perda enorme, não só para a esquerda, para a humanidade. Era um homem especial. Pepe Mujica foi um político especial, um militante especial, um homem especial. Ele ficou conhecido internacionalmente quando, após ter sido guerrilheiro, ele integrar a política democrática, sem armas, não é? E se eleger presidente do Uruguai. Na presidência do Uruguai, ele finalmente fez ele fez democraticamente aquela política pela qual ele lutou como guerrilheiro, como Tupamaro, o grupo guerrilheiro ao qual ele pertenceu no Uruguai. Ele reduziu a miséria, a pobreza no Uruguai significativamente. Assim, alguma coisa que fez com que o Uruguai hoje seja um país praticamente, quase que estando de volta aos gloriosos anos do Uruguai. Eu não sei se vocês sabem, mas Uruguai, Chile e Argentina formam um triunvirato na América Latina de desenvolvimento civilizatório acentuadíssimo, anterior ao desenvolvimento de qualquer outro país, inclusive do Brasil. Principalmente o desenvolvimento dos elementos de exportação próprios e do ensino. Chile, Uruguai e Argentina tiveram uma alfabetização crescente, quase que a eliminação de seus analfabetos, entre a transição do século XIX para o século XX, e criaram universidades. Foram 3 países aí que se destacaram e que no processo de deterioração da América Latina a partir de ditaduras que ocorreram nos anos 60 para 70, né? Se perdeu. A Argentina não conseguiu mais aquela pujança e o Chile também teve dificuldades, mas o Uruguai não. O Uruguai teve uma recuperação fantástica e quase que pode-se dizer, né, que ele voltou a ser aquilo que no passado, nos anos 50, se falava do Uruguai, né? Que era a Suíça latino-americana, né? O Uruguai é um país onde muita gente é funcionário público, tem uma classe média grande, é um país muito pequeno, né? E o Mujica conseguiu reverter a pobreza e transformar o Uruguai num país que, se você visita hoje, você nota, né, a recuperação das instituições públicas do Uruguai. Há muitos, pelo menos 3 grandes documentários da vida do Pepe Mujica. Vocês podem encontrar esses documentários procurando aí na internet, mas filme mesmo, no sentido essencial da palavra, né, com um enredo, tem os 12 dias, como é que é? Deixa eu ver aqui. Eu até procurei esse filme uns tempos para pôr aqui para vocês, né? Deixa eu ver se eu... Tem aqui, olha aqui. Uma Noite de 12 anos. Que não... ele ficou... Pepe Mujica tomou 12 anos preso. E nunca foi julgado. Nunca nem foi dado como preso. Foi uma completa ilegalidade. E é um filme muito bonito, muito criativo. E é sobre a vida dele e outros companheiros na prisão, nessa noite de 12 anos, né? Pepe Mujica morreu com 89 para 90 e durante 12 anos ele esteve no cárcere.
passou todo tipo de sabor, de tortura no cárcere, saiu de lá e se transformou num político e num presidente, e fez uma belíssima gestão. Eu classifico o Pepe Mujica como sendo um político com um estilo, digamos assim, um estilo quase que religioso, né? Religioso no termo da simplicidade, quase que como fazendo um voto de pobreza, né? Mas um voto de pobreza não por ordens superiores de alguma divindade ou alguma devoção, mas simplesmente por ser aquilo que ele é. Ele era um agricultor e ele, quando se livrou da cadeia, voltou a ser um pequeno agricultor. Tinha uma chacrinha, 2 cachorros, ali ele cultivava o que ele comia, ele e a esposa, tinha um Fusca, nada além de um Fusca, mesmo quando ele foi presidente ele se locomovia com aquele Fusquinha azul. Dificilmente você via o Pepe Mujica com alguma roupa sofisticada. Não raro você encontrava ele na casa dele todo sujo de mexer com as plantas e com a terra, e também não tinha nenhum dinheiro guardado ou alguma outra propriedade, e com um luxo completamente zero. E, no entanto, quando você assiste os documentários, você tem quase que uma espécie de chave para a felicidade humana. Você assiste os documentários e você percebe que você não está lidando com a política no seu sentido tradicional, a administração da polis, a posse do poder. Você está lidando simplesmente com alguém que está dizendo para você: olha, eu vivo nesta simplicidade e isto é o bastante, é mais do que a gente pode ter, e é muito gostoso ser feliz assim. Este recado de vida choca a maioria das pessoas que lidam com a política, mesmo aqueles que gostariam de ter vida simples e acabam não tendo por conta de ter que ter segurança, de ter que ter aquilo e de se envolver com posses, né? Mujica não tinha filhos, então nem se preocupava em ajudar ninguém na família, ter posses, ter isso, ter aquilo, não tinha nada. Casinha dele, com os cachorros dele, o cachorro dele morreu há pouco tempo, ele passou uma vida com ele, 20 anos, é um dos cachorros, né? E era um socialista daqueles que a gente diz assim, né? Poxa vida, não consigo fazer uma crítica de direita ao Pepe Mujica, porque você não encontra ele em nenhum momento usufruindo de algum luxo, embora quando você entende a vida dele e o que ele está fazendo, você diz assim: caramba, este cara é o homem dos maiores luxos que a terra oferece. Quando você entra no sitinho dele, vê ele com a esposa, vê ele com os cachorros, vê ele saindo com o fusquinha dele, né? Você diz: esse cara não tem nenhum luxo. E aí, ao mesmo tempo, você diz: nossa, mas esse homem tem todos os luxos que a gente precisa, que a gente merece. É uma coisa muito chocante e na presença dele, perturbava todas as lideranças políticas, né? De certo modo, uma espécie de ícone
da forma socialista de viver. É um pouco aquela história do professor Ladislau Dalbor, né? Que ele diz, né? Se você faz uma divisão de renda no Brasil, você poderia ter cada família de 4 pessoas com uma renda de 11 mil reais, né? E todo mundo viveria em condições melhores até, mais luxuosas até do que o Pepe Mujica, que foi presidente. Mas a distribuição não permite isso. E o Pepe provou na prática, na prática da própria vida, que uma distribuição de renda permite as pessoas viver com o que ele viveu e aquilo com o qual ele viveu o fazia muito feliz. Qualquer coisa além daquilo é uma ganância completamente burra. Completamente burra. Quando você vê os documentários e vê a vida dele, você cai, né? Você cai em si, você fala, nossa, né? E é uma coisa que eu, particularmente, reproduzo na minha própria vida, né? De ter uma vida simples, de não ter ganância, de não ter posses, de não querer ficar com coisas, né? Então, isso faz a gente ter uma liberdade de ação, de fala, de pensamento enorme, gente, enorme. Vocês não sabem o quanto se é livre quando não se está preso aos determinantes da propriedade, né? Mas Pepe, para os religiosos, ele era completamente materialista, né? Sem nenhum vínculo religioso. Mas Pepe, para os religiosos, certamente, neste momento, está já nos mesmos lugares paradisíacos, parecidos com o sitinho dele, junto com o Papa Francisco, com certeza. Daqui a pouco a gente volta.